Bitcoin nessa semana alcançou um novo topo histórico depois de praticamente um ano e 3, 4 meses de correção. Ele chegou a desvalorizar 75% dentro desse processo de desvalorização, mas hoje, nessa semana, ele acabou atingindo um novo topo histórico. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise do Bitcoin, o que pode acontecer nos próximos dias, se ele vai lateralizar, se ele vai continuar com essa alta, se ele vai corrigir. A gente vai analisar junto com algumas ferramentas importantes que eu uso e eu vou pedir a sua ajuda para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu me chamo Denilson Schiavo, sou o criador deste canal, O Casal Investe. Será um prazer eu compartilhar com você esta minha análise. Então o Bitcoin está no momento aqui em 67.370, como eu havia comentado, a gente acabou superando esse nível de topo histórico aqui dos 68.800. Alguns gráficos chega a ser os 69 mil dólares, né? E ele chegou a bater aqui, a gente pode diminuir o tempo gráfico para entender melhor qual foi o alvo que ele bateu, foi aqui nos 69.300. Então, se eu não me engano, 69 mil era o topo histórico e ele bateu 69.300. Então, 300 dólares acima do seu topo histórico. E a gente está vindo forte. Ontem a gente teve uma correção, então uma correção aqui de praticamente 12%, 14%, né? É uma correção de 14%, mas já vem recuperando, está subindo aqui novamente dentro da resistência dos 66 mil dólares a 68 mil dólares. Isso é positivo para o mercado no curto prazo. E aí a gente tem que analisar, então, voltando aqui o gráfico semanal, o que pode acontecer com ele nos próximos dias, principalmente para você que está de fora do mercado ainda, que deixou de comprar aqui nos 19 mil dólares, 17, 16 mil dólares. Eu tenho uma fração de Bitcoin comprada aqui nos 16.800 dólares, né? Então eu tenho comprado aqui dentro dessa acumulação aqui, uma fração de Bitcoin, e estou mergulhando aqui dentro dessa valorização. Desde aqui do dia 1º de janeiro de 23, a gente já acumula uma valorização total de 300% praticamente, né? Então, quem comprou aqui, comprou, quem não comprou já perdeu a jogada. Então, a gente tem suporte agora aqui nesse momento que gravo, aqui nos 60 mil dólares, 58 mil dólares precisamente, 58.800, né? Então, a gente tem esse suporte formado nos 58.800 e a gente tem resistência aqui 68, 69 mil dólares. Então, o que a gente pode esperar do mercado aí para os próximos dias? Aí a gente precisa usar algumas ferramentas importantes, uma das mais importantes que eu uso. A gente pode começar com o RSI. Então, o que nos mostra esse indicador? O RSI, para quem não sabe, ele nos indica quando o mercado está com sobrecompra ou sobrevenda. Se ele está muito abaixo aqui, é porque ele está muito sobrevendido, né? Então, as pessoas estão liquidando as suas operações e ele está ficando sobrevendido. E aqui é quando as pessoas estão comprando muito em massa, ele fica sobrecomprado. E aí vêm as baleias e acabam fazendo o sentido inverso. Se está sobrecomprado, as baleias vendem seus ativos para o preço cair e recomprar abaixo. Então, a gente está dentro de um processo aqui de sobrecompra. Muitas pessoas já compraram seus bitcoins. E isso é um ponto negativo em primeiro momento, né? Mas se a gente analisar aqui atrás, mesmo ele estando em sobrecompra, dentro do nível aqui nos 85 pontos praticamente de RSI, mesmo assim ainda daqui ele deu mais uma esticada, mais uma pernada de preço. Então significa que mesmo a gente estando sobrecomprado aqui, não quer dizer que ele não vai continuar subindo. Pode ser que ele continue subindo, mesmo estando em sobrecompra. A gente tem espaço ainda para subir aqui até pelo menos 90, 95 pontos de RSI. A gente pode diminuir o tempo gráfico aqui para analisar como é que está dentro do gráfico diário. Do gráfico diário, o RSI de sobrecompra já está corrigindo, então isso é bom. Para o curto prazo, curto médio prazo, o que pode acontecer nos próximos dias se o Bitcoin não romper novamente e consolidar acima dos 69 mil dólares,
é ele começar a lateralizar agora nos próximos dias, ele ficar lateralizando aqui dentro entre os 58.800 e os 69 mil dólares, né? Então pode ser que ele continue a fazer esse processo até ele romper de vez. Com isso aqui, já corrigindo mais o RSI, seja no diário até voltar aos 50 pontos, ou se a gente voltar no gráfico semanal, ele vir também aqui corrigir pelo menos até os 50 pontos, se ele ficar alguns dias aqui oscilando, aqui lateralizando dentro dos 69 mil dólares e dos 58.800, 59 mil dólares. Esse seria o melhor cenário para o Bitcoin, ele acumular um tempo aqui para corrigir esses índices de RSI. Outra ferramenta importante que eu uso também, que a gente pode analisar, é o nosso MACD. O MACD dentro do gráfico semanal, então, para quem não conhece o MACD, bem parecido com o RSI, a gente estava aqui abaixo em sobrevenda de Bitcoins, quando a gente estava aqui em sobrevenda em julho de 22, a gente estava mais ou menos aqui nesse nível, então seria o melhor ponto de compra. E quando a gente está com sobrecompra aqui, a gente seria o melhor ponto de venda, que seria aqui nesse topo aqui de abril de 21, que depois começou a corrigir. Então a gente está praticamente aqui dentro de um processo, a gente está com as duas médias voltadas para cima. Isso segue sendo um cenário positivo para o Bitcoin. Porém, a gente já está entrando aqui dentro de um processo aqui de sobrecompra, começa a se tornar perigoso, mas se a gente lateralizar agora nos próximos dias, a gente vai conseguir ainda aqui fazer algum tipo de costura, igual que fez aqui, dentro dessas médias móveis do MACD, para a gente não chegar já direto aqui numa sobrecompra. Mas sim tem espaço ainda para o preço romper os 69 mil dólares e buscar uma nova alta histórica. Se a gente diminuir os tempos gráficos aqui, no gráfico diário, a gente percebe que a gente já está com uma super sobrecompra no RSI. Então isso no curto, médio prazo, a gente pode ter sim aqui uma pequena correção do Bitcoin, e essa pequena correção seria, acredito que essa lateralidade, né? A gente pode voltar aqui, ele pode ameaçar novamente romper aqui os 69 mil dólares, mas depois cair novamente dentro dessa caixa de suporte e resistência e começar a oscilar aqui dentro desse caixote. Então, gráfico diário, a gente está bem sobrecomprado aqui no MACD. Isso pode nos indicar que a gente pode ter uma correção nos próximos dias, né? Mas acredito que a correção não seja muito grande, pode ser que segure aqui nos 58.900. Então, o que é mais importante vocês saberem, principalmente vocês que estão fora do mercado? Se houver o rompimento aqui, né, dos 69 mil dólares, então aí ninguém mais sabe qual vai ser o topo do Bitcoin. Então é importante você ficar aguardando um rompimento, um pullback aqui para você, um reteste no suporte que irá se formar, ou você já sabe que tem suporte se formando aqui nos 59 mil dólares. Então 59 mil dólares, 58.800 é um suporte do Bitcoin até o momento. Se romper os 58.800, aí a gente vai para o próximo nível de suporte do Bitcoin, então seria aqui dentro dos 51 mil dólares, 50 mil dólares, né? Mas acho difícil ele voltar aqui. Eu acredito que ele vai se formar aqui um suporte bem forte nos 58.800, 59 mil dólares. E aí quem conseguir pegar aqui dentro dessa acumulação vai mergulhar em mais uma pernada de alta. E aí você pode me perguntar, então, se ele romper os 69 mil dólares, onde será o próximo topo, a próxima resistência do Bitcoin? Bom, a gente pode pegar algumas ferramentas que podem nos auxiliar, mas é bem complicado quando você tem um rompimento de resistência para você achar um novo topo. Mas usando aqui uma extensão de Fibonacci, a gente pode ter uma dimensão aqui do que pode acontecer, a gente pode achar alguns topos do Bitcoin.
Então, como vocês podem ver aqui, ele já segurou no primeiro nível aqui da extensão de Fibonacci, nos 69 mil dólares, e o próximo nível seria aqui nos 86.300. Eu até vou marcar aqui para vocês verem aqui numa próxima análise. 86.500 seria o nosso próximo nível de resistência do Bitcoin. Então, se ele romper acima dos 69, ele vai parar provavelmente aqui em um primeiro momento nos 85, 86 mil dólares, né? Então, fica aqui a dica caso ele venha romper os 69 mil. Espero que essa análise possa ter te ajudado. Novamente, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e ative as notificações para você não ficar de fora de nada do que eu postar aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.